Oi, meu nome é Diana, sou professora de História. Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai estudar sobre a escravidão no Brasil. Então vamos começar pela origem. Como foi que surgiu a escravidão no nosso país? O rei de Portugal, ele queria produzir açúcar no Brasil. E por que ele queria fazer isso? Porque o açúcar, nessa época, era um produto extremamente valioso. Então, produzir cana-de-açúcar era o mesmo que produzir riqueza. Só que para você plantar cana-de-açúcar, você precisa de muitos trabalhadores. Você precisa de muita mão de obra. Pessoas para cuidar da terra, para plantar, para colher, para transformar essa cana em açúcar. Tudo isso é um trabalho. E quem é que vai realizar esse trabalho? É o rei de Portugal? São os portugueses? Não. Então é nesse momento que eles começam a escravizar pessoas para trabalharem nessas plantações de cana-de-açúcar. Quem são as primeiras pessoas a serem forçadas a serem escravizadas no Brasil? Os indígenas. Então, os indígenas foram os primeiros escravos existentes no nosso país. E por que eles foram escravizados? Por que o índio foi escolhido para desempenhar esse papel? Porque eram eles que estavam aqui no Brasil. Se a plantação de cana-de-açúcar é no território brasileiro, então é muito mais fácil a gente pegar a mão de obra que já existe aqui no Brasil. Então, por que o indígena foi escravizado? Resposta: porque era uma mão de obra numerosa, existia aos montes no Brasil, e era uma mão de obra acessível. Para qualquer lugar que você ia, você encontrava indígenas. E a plantação de açúcar era no território brasileiro, então era muito mais fácil utilizar esse tipo de mão de obra. Então, o que eu preciso que vocês lembrem nesse primeiro momento? A causa da escravidão. Por que o Brasil passou a escravizar pessoas? Porque os portugueses precisavam de mão de obra, necessidade de mão de obra. Para quê? Para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar que eles queriam produzir no Brasil. Quem foram as primeiras pessoas a serem forçadas a trabalhar nessas plantações de cana-de-açúcar? Os indígenas. E por que o índio foi escolhido? Porque era uma mão de obra acessível e era uma mão de obra numerosa.